Oi pessoal, aqui é Priscila Menezes e como hoje é sexta-feira, dia de direito empresarial na mídia e a semana foi maravilhosa sobre notícias de direito empresarial, não vou conseguir passar para vocês todas as notícias que eu coletei ao longo da semana, então nós vamos falar sobre o que eu julguei mais relevante, o que apareceu com mais incidência essa semana. Nós temos 4 assuntos, na verdade, arbitragem, Banco Central e CAD, que nós estamos acompanhando essa novela. Nós temos também falência e recuperação e CVM, nossa, de todo dia, né? O assunto Uber acalmou um pouquinho, agora o assunto CVM vai virar a nossa novela do horário nobre. Muito bem, primeira notícia sobre arbitragem, pessoal. Tem crescido muito a quantidade de litígios levados para a solução arbitral como alternativa ao nosso moroso poder judiciário. Saiu um estudo do Conselho Nacional de Justiça dando conta que, em média, a tramitação de processos na Justiça Federal, em primeira instância, leva 4 anos e 2 meses e, em grau de recurso, leva quase 2 anos. Então, nós estamos falando aí de 6 anos de processo, em comparação com questões solucionadas pelas nossas câmaras de arbitragem, que giram em torno de 16 meses, menos de 1 ano e meio. A diferença é brutal, principalmente quando nós estamos falando de discussões que envolvem altos valores, operações financeiras de determinadas sociedades, realização de determinados negócios que não podem esperar essa demora do Poder Judiciário para acontecer, porque você sabe, no mundo dos negócios o timing é muito importante. Então, às vezes, esperar uma decisão do Judiciário fulmina a possibilidade de um negócio ou de uma solução rápida desses litígios. Agora, tem um detalhe muito interessante. A arbitragem ainda é um processo muito caro, tá certo? Então, o que acontece? Muitas vezes esses procedimentos eles giram em torno de R$1 milhão, dependendo do valor da causa que você está discutindo. E 80% desse valor, na verdade, diz respeito a remunerações dos árbitros. Só que um estudo feito com as principais câmaras arbitrais aqui no Brasil deu conta de que a arbitragem tem se popularizado e valores de causas muito pequenas têm sido levados à arbitragem. Por exemplo, discussões de valores que envolvem 50 mil. E aí você pode estar pensando, Priscila, 50 mil é bastante dinheiro. Sim, eu também acho, só que não comparado ao volume de valores que costumeiramente são discutidos nas câmaras arbitrais. Além dessa questão da velocidade, de uma solução mais rápida, a arbitragem oferece uma outra vantagem para os envolvidos, que é a escolha dos árbitros. O juiz, ele é um generalista. O árbitro é um especialista naquela matéria. Então, provavelmente, as partes vão se sentir mais confortáveis em entregar a decisão a um especialista. Então, imagina causas envolvendo a Petrobras, por exemplo, contratos de óleo e gás. É mais plausível que haja um árbitro especializado resolvendo essas questões. Um outro destaque seria em relação à Lei 13.129 de 2015, que alterou a lei de arbitragem, que é a Lei 9.307 de 96. Com essa alteração, introduzida em 2015, tornou-se possível utilizar o mecanismo arbitral para entidades da administração pública direta e indireta. E um dos casos mais emblemáticos que nós temos andando no momento é um procedimento arbitral movido pelos minoritários da Petrobras, por acionistas da Petrobras, envolvendo fundo da Previ, dos funcionários do Banco do Brasil, por exemplo. Essa discussão gira em torno da alta desvalorização das ações da Petrobras devido aos escândalos de corrupção. E tem uma característica muito interessante nisso. Ela se assemelha a uma ação coletiva, porque é uma ação dos minoritários em face da companhia. E aí nós temos algo inédito, porque a lei de arbitragem não prevê esse tipo de procedimento. Então, ainda não se sabe direito quais trâmites serão aplicados a essa questão. Um outro ponto que é levantado como muito interessante por aqueles que se socorrem do mecanismo arbitral é o sigilo, né?
No Poder Judiciário, a regra é a publicidade dos processos, salvo questões referentes a direito de família, quando há necessidade de sigilo, segredo de justiça, por alguma questão processual, para preservar a intimidade das partes, dependendo do que se estiver fazendo. Enfim, na arbitragem a gente não tem isso, a regra é o sigilo. Há até quem diga que a arbitragem não combinaria muito com resolução de conflitos destinados a companhias abertas. Companhias abertas são aquelas que podem negociar valores mobiliários no mercado imobiliário, né, na bolsa de valores e no mercado de balcão. Há quem diga que o sigilo da arbitragem não combina com companhias abertas, porque as companhias abertas têm uma série de imposições no que diz respeito à publicidade. O último ponto sobre essa questão da arbitragem foi trazido pela reforma trabalhista. Agora, é possível que litígios entre os ex-empregados e os seus antigos empregadores sejam resolvidos via arbitral, desde que o salário desse ex-empregado seja de pelo menos 2 vezes o valor do teto do INSS, que atualmente esse teto é de R$ 5.645. É claro que há necessidade de que esse empregado concorde expressamente com essa cláusula. Agora, nós sabemos como é que é essa concordância expressa, né? Rubrica ali do lado da cláusula, às vezes ele não tem nem, embora tenha um salário mais elevado, às vezes ele não tem consciência de quais são as implicações de decidir a sua vida através de um instituto arbitral, porque os custos eles são divididos e são bastante elevados. Enfim, a arbitragem está crescendo bastante aqui no Brasil. A nossa segunda notícia, na verdade, é só um follow-up de algo que eu já conversei com você na semana passada e acredito que na retrasada também. Eu venho falando sobre um memorando de entendimentos que foi celebrado entre o Banco Central do Brasil e o CAD no que diz respeito à análise de operações envolvendo instituições financeiras, quando elas querem fazer operações de fusão, incorporação, cisão, essas compras de uma instituição pela outra. Havia uma briga que se alongava por 20 anos, se arrastava por 20 anos sobre quem teria competência para analisar esses casos. Seria o CAD, que é a nossa autoridade no que se refere a direito concorrencial, ou o Banco Central do Brasil, que regula o nosso sistema financeiro. E aí, para encerrar essa celeuma que só trazia malefícios para a resolução desses casos, houve a celebração de um memorando de entendimento. Isso você já sabia. Qual é a atualização de hoje? O CAD já enviou para a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado a proposta, a redação da proposta de lei que vai trazer os parâmetros que determinam a forma que vai se dar a atuação do CAD e a forma que vai se dar a atuação do Banco Central do Brasil para que haja segurança jurídica para os players do mercado. Esse projeto de lei já existia, na verdade, que o CAD e o Banco Central fizeram foi uma ampliação, um detalhamento desse projeto de lei do Senado, que é o projeto de número 350, e a relatora do projeto é a senadora Gleisi Hoffmann. Então, nós vamos acompanhar o desenvolvimento desse projeto de lei, que é muito bem-vindo, inclusive é compatível com as boas práticas internacionais sobre o tema. Nosso próximo assunto, falência. É uma notícia que saiu no dia, o Valor Econômico do final de semana, ele é um aglomerado. Sábado, domingo e segunda-feira. Então, essa notícia diz respeito aos dias 10, 11 e 12 de março. Saiu no Valor e eu fiquei muito feliz com essa notícia. Não porque alguém faliu, mas é porque a autora desse texto, que é a jornalista Fernanda Pires, deu uma verdadeira aula de direito falimentar. Muitas vezes as notícias, nós vemos o tempo todo notícias saindo erradas, né? A notícia da Líder Magazine deu uma confusão danada, até fiz um post no Facebook, os alunos perguntando, se a recuperação judicial não foi aprovada, por que não faliu? E aí eu expliquei para vocês que, na verdade, o que houve foi uma não homologação do pedido de plano de recuperação extrajudicial. Então, essa reportagem pode ser tranquilamente usada em sala de aula como um resumo de um procedimento falimentar. Está muito bem feita, tá certo? Então, o que aconteceu aqui? É uma notícia muito interessante. A SAIM
Engenharia é uma das companhias que foi alvo da Operação Lava Jato e foi a única que já teve a sua falência decretada. A Açaí Engenharia estava em procedimento de recuperação judicial, chegou a fazer o pagamento das classes 1 e 4. Classe 1 está lá no artigo 41 da Lei 11.101 de 2005. A classe 1 é a dos credores trabalhistas, a classe 4 é a dos credores enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte. A Açaí fez o pagamento de 6,5 milhões de reais para essas duas classes, mas não conseguiu cumprir outras obrigações constantes do seu plano de recuperação, portanto, houve a convolução em falência. A administradora judicial é a KPMG e já estão em fase de arrecadação dos ativos, dos bens, é uma das atribuições do administrador judicial, que conta com 29 auxiliares, e a sentença que convolou a recuperação em falência já determinou a lacração de todos os estabelecimentos, como uma medida de facilitar a atuação do administrador, que vai ter que arrecadar bens e documentos, livros empresariais, etc. E também para evitar o desaparecimento de ativos desse devedor, para que se possa pagar a maior quantidade possível de credores. É claro que o valor do passivo agora vai disparar, porque entram aqui todos os débitos e não somente aqueles que estavam negociados no plano de recuperação judicial. Vale a pena a leitura dessa notícia. Bom, chegamos na CVM, nossa Comissão de Valores Mobiliários. E aí, foi amplamente divulgado na mídia ao longo da semana, dia 13, dia 14, vieram várias notícias nesse sentido, que houve o primeiro caso de condenação por spoofing, atividade de spoofing. Em que consiste essa atividade? É considerado crime de manipulação do mercado. Consiste em ordens de compra ou venda que imediatamente após a ordem são canceladas. Então, qual é a ideia? Não sei se vocês sabem que existem hoje vários softwares que atuam no mercado financeiro. E muitas operações que acontecem no mercado financeiro são executadas através desses robôs, desses softwares. Então, o que estavam fazendo aqui? Na verdade, a prática de spoofing consiste em determinar uma ordem de compra de um valor absurdo, é um valor muito grande. Então, se você é um analista de mercado e vê que foi determinada uma ordem de compra de um determinado ativo, isso automaticamente atrai a atenção de todo mundo, porque é uma quantidade gigante de compra. Então o mercado pensa, opa, vale a pena, tem aí alguma informação que eu não sei, vamos procurar saber. Só que o que os players do mercado que viram aquela ordem de compra não sabem é que 10 segundos depois da ordem de compra houve o seu cancelamento. Gente, 10 segundos é muito pouco. Então, na verdade, essa prática é só para induzir o mercado a um determinado movimento e depois você lucra com o movimento inverso. Isso é a prática de spoofing, tá certo? Então, houve a atribuição de multas quem estava praticando spoofing, né? Nós temos aqui, foram práticas realizadas pela companhia Pfeiffer e por José Joaquim, por intermédio de uma das corretoras, a Planner 1 e Oco. Essas operações aconteceram entre 2013 e 2015. Houve aplicação de multas de 684 mil ao José Joaquim e a 1.710.000 à gestora. Esses valores equivalem ao dobro da vantagem que eles auferiram. Só que a CVM já encaminhou ofícios para o Ministério Público Federal, porque além de ser um ilícito administrativo analisado no âmbito da CVM, que pode, no seu processo administrativo sancionador, impor essas multas, também é crime de manipulação do mercado. Então, isso tem que ser denunciado pelo Ministério Público Federal, tá certo? Foi o nosso primeiro caso. Nos Estados Unidos, também é bem recente, a primeira condenação data de 2016. Então,
Da mesma forma que insider trading começou, quando a gente começou a ter processos sobre isso começou a aparecer muito em prova, começou a ser questionado muito em concursos, agora também nós temos esse spoofing que pode começar a aparecer aí para você, se você estiver se preparando para alguma prova, fica ligado. A última notícia, que também diz respeito a questões relacionadas com a CVM, é uma notícia que me deixa muito feliz de comentar, porque é um artigo que foi publicado no Valor Econômico dos dias 11, 12 e 13 e foi escrita pelo João Manuel de Lima Júnior, que é meu colega da turma de doutorado de Direito Empresarial e Atividades Econômicas da UERJ. E o João disse algumas verdades, ou melhor, escreveu algumas verdades que valem a pena ser comentadas. Eu já tenho conversado com vocês há algum tempo sobre a dificuldade de encontrar profissionais do direito habilitados para atuar em questões que digam respeito a essas novas tecnologias. O mercado está muito carente desses profissionais. E nós também não temos regulação para muitos desses assuntos. Então, muitas vezes, os empreendedores procuram advogados para consultar sobre a possibilidade de desenvolver uma determinada atividade em certos moldes ou não. E aí, o que aconteceu, a crítica do João se relaciona com o fato de que alguns empreendedores procuraram grandes escritórios de advocacia e os advogados, ao invés de oferecerem os seus pareceres dizendo por que uma atividade pode ser desenvolvida ou por que não, e a fundamentação, consultaram a CVM. A questão diz respeito à possibilidade dos fundos de investimento aplicarem os seus recursos em criptomoedas. E aí os escritórios mandaram ofícios para a CVM perguntando se podia. O que a CVM fez? Não pode. Só que como a CVM tem feito isso? Quando a CVM, que é uma autarquia federal, vai regular o mercado, ela faz através de instruções normativas. As instruções normativas têm um trâmite procedimental dentro da autarquia que culminam com a sua discussão e aprovação no órgão colegiado, que é o órgão máximo. Então existe um processo de amadurecimento daquela matéria, que garante um pouco mais de segurança jurídica na forma de se regular. O que acontece é que, na ânsia de oferecer uma resposta rápida para o mercado, a CVM tem emitido essas orientações ou regulações através de ofícios, através de circulares. E as circulares são emitidas pelos seus órgãos técnicos, que não têm o trâmite rigoroso das instruções normativas, e essas circulares não passam pelo crivo do colegiado. Ou seja, está tudo muito errado. Tanto pela ótica da forma como a CVM vem realizando isso, quanto a maneira pela qual os advogados vêm se posicionando em relação às matérias que dizem respeito a direito e novas tecnologias. Pessoal, essas foram as notícias do nosso direito empresarial na mídia dessa semana. Espero que você tenha curtido. Se mantenha atualizado através das redes sociais, do Instagram, do Facebook. Aqui toda sexta-feira, você já sabe, tem direito empresarial na mídia. Eu fico por aqui, te desejo um super final de semana. Até sexta que vem.